Ela ri de leve. Ele se aproxima. A mão dele encosta nela como se tivesse todo o direito. Foi nesse instante que tudo ruiu. Quer ver como essa traição nasceu? Eu achava que o yoga ia trazer paz para Honorina depois de um dia exaustivo no trabalho, mas em vez disso, ele esticou nosso casamento até o ponto de ruptura. O que começou como poses suaves no tapete virou um emaranhado de mentiras que me deixou sem fôlego. Um simples aula revelou que os limites do corpo eram nada comparados aos da alma, e eu tive que decidir como reagir antes que tudo desmoronasse de vez. Aquela escolha, entre o silêncio que corrói e a verdade que liberta, definiu não só o fim de uma era, mas o renascimento de quem eu era por baixo da dor. No pulsar da vida, aprendi que às vezes, para se endireitar, é preciso quebrar primeiro. A introdução e o início. Meu nome é Fermin, e naqueles dias, minha vida seguia um ritmo previsível, como o bater constante de um coração que não questiona seu compasso. Eu trabalhava como engenheiro em uma construtora, projetando pontes que uniam o caos urbano à ilusão de solidez, estruturas que resistiam ao tempo e às tormentas da cidade. Cada plano que desenhava era uma metáfora do que eu construíra com Honorina, uma base firme, anos de cumplicidade forjada em noites de conversas sussurradas e risadas compartilhadas. Casados há 8 anos, éramos daqueles casais que se encontram jovens e crescem juntos, moldando-se um ao outro como argila úmida. Eu trazia raízes espanholas do meu pai, um temperamento prático e teimoso, ela, uma carioca de família católica devota, com uma fé que iluminava os domingos e uma doçura que me ancorava nos dias ruins. Nossos rituais eram simples, cafés da manhã com pão quentinho, passeios de mãos dadas ao entardecer, e planos para um futuro que parecia eterno. Você é meu equilíbrio, Fermin, dizia ela, aninhando a cabeça no meu ombro, e eu acreditava, porque o amor nos faz assim, confiantes na eternidade das coisas frágeis. Tudo começou a mudar em um almoço de domingo na casa da Maria, nossa amiga de longa data, uma daquelas almas que coleciona histórias como quem junta conchas na praia. Ela sempre organizava refeições caseiras, com pratos que aqueciam a alma tanto quanto o estômago, feijoadas fumegantes, torresmo crocante que estalava na boca, e fatias de laranja para cortar a gordura com um azedinho refrescante. Estávamos todos lá, rindo de anedotas velhas, quando Honorina, com uma careta sutil, massageou as costas. Esses livros me matam, Fermin. Carregar pilhas de história antiga o dia todo. Preciso me mexer mais, senão viro uma estátua rígida. João, meu parceiro de peladas, o cara que transformava qualquer conversa em piada, deu uma gargalhada e rebateu. Vem pro futebol comigo, Honorina. Nada como uma boa corrida para soltar o corpo e a alma. Eu te ensino a chutar como uma profissional. Mas ela balançou a cabeça, os olhos cansados de quem prefere a quietude ao suor coletivo. Não, obrigada. Odeio multidões suadas. Algo mais calmo, talvez. Foi aí que Maria, com seu sorriso sábio de quem já experimentara 1000 caminhos, interveio. Experimente yoga, amiga. Eu fiz anos atrás, e foi libertador. Tem um estúdio aqui perto, o Shodashi Yoga, ambiente sereno, com cheiro de incenso e professores que tratam o corpo como um templo. O Rafael, o instrutor principal, é um encanto, paciente, intuitivo, como se lesse a alma antes do músculo. Vai, marca uma aula. Pode ser o que falta para você se sentir inteira de novo. Honorina ergueu as sobrancelhas, intrigada, e apertou minha mão por baixo da mesa. O que acha, amor? Pode ser bom para mim e para nós. Eu sorri, aliviado por ver uma faísca de entusiasmo nos olhos dela. Claro, vai. Se te faz feliz, eu apoio. Só me conta tudo depois, hein? Na semana seguinte, o plano se concretizou. Eu a levei de carro, parando no sinal que sempre nos atrasava, e ela desceu com um colchonete novo debaixo do braço, os cabelos soltos balançando como uma promessa de leveza. Volto cedo, pra gente ver o jogo do time na TV, prometo, disse ela, inclinando-se para um beijo rápido, daqueles que ainda carregavam o frescor do início. Esperei em casa, preparando uma tapioca recheada de queijo coalho, imaginando como ela se sairia naquelas poses exóticas. Quando chegou, era outra, radiante,
os olhos brilhando como se tivesse descoberto um segredo do universo. Fermim, você não imagina. As respirações profundas, o jeito que o corpo flui. É como se eu tivesse acordado depois de anos dormindo. O Rafael explicou tudo com tanta paciência, ele tem esse sotaque leve, nordestino, mas adaptado, e uma forma de tocar o ar que faz você acreditar em equilíbrio. Sentei ao lado dela no sofá, servindo a comida, e ouvi cada detalhe, as posturas que aliviavam as costas, um mantra sussurrado para acalmar a mente. Ele disse que yoga não é só físico, é espiritual. Me sinto viva de novo. Abracei-a, inalando o cheiro novo de incenso em sua pele. Que bom, amor. Você merece isso. Mas não esquece de mim no meio das poses, tá? Rimos juntos, e naquela noite, fizemos amor devagar, como se o yoga tivesse reacendido algo nosso. Mal sabia eu que aquele alongamento inicial era apenas o prelúdio de uma torção maior, uma que esticaria não só os músculos dela, mas os laços que nos uniam. Os primeiros sinais com o fim do semestre na universidade, Honorina ganhou um respiro de tempo livre, e as aulas de yoga se expandiram para retiros matinais, sessões ao nascer do sol que prometiam renovação total. Ela acordava antes de mim, o alarme suave ecoando como um chamado ancestral, e eu, ainda enrolado nos lençóis, me oferecia para levá-la. Você não precisa, amor, pega um táxi, protestava ela, mas eu insistia, deixa que eu te levo. Quero ver esse brilho nos seus olhos de perto. Dirigíamos em silêncio confortável, o carro preenchido pelo perfume dela misturado ao café que eu preparava antes. Volto antes do almoço, juro. Hoje tem uma pose nova que o Rafael prometeu, algo para soltar as tensões emocionais, dizia ela, beijando minha bochecha ao descer, o colchonete batendo levemente contra a porta. Eu acenava, vendo-a desaparecer na entrada da estúdio, e voltava para o dia, mas às vezes o antes virava depois, e eu ficava no escritório, revisando projetos com a mente vagando para ela, imaginava seu corpo se curvando em harmonia, o suor perolando a pele, e sorria, orgulhoso de vê-la florescer. Ela merece isso, pensava, ignorando o leve aperto no peito quando o relógio marcava o atraso. À noite, ao chegar, ela contava tudo com animação. Hoje focamos na respiração Ujjayi, como o som do oceano. O Rafael guiou a gente, e eu senti paz, Fermim. Paz de verdade. Eu a abraçava, sentindo o calor residual em sua pele. Que bom, amor. Conta mais. Ele é bom professor mesmo? O melhor. Tem essa empatia, sabe onde pressionar sem machucar. As palavras ecoavam inocentes, mas começavam a se acumular como nuvens antes da chuva. Maria foi a primeira a notar a mudança, durante um café em uma confeitaria aconchegante, daqueles lugares com mesas de mármore e aroma de pão fresco que nos transportam para outro tempo. Pedimos pastéis de queijo crocantes e cafés com leite espumoso, e enquanto mordiscávamos, ela inclinou a cabeça, olhos perspicazes. Fermim, a Honorina tá diferente. Mais solta, mais radiante. É o yoga, né? Ou tem algo mais nessa história? Seu tom era leve, mas carregado de intuição feminina, e eu ri, mexendo o açúcar devagar. É o yoga, sim. Ela tá se cuidando, finalmente. Depois de anos curvada sobre livros, merece se esticar um pouco. Maria sorriu, mas persistiu. Fico feliz por ela. Mas cuida para não se perder no meio das poses, tá? Às vezes, o que começa como cura vira distração. Suas palavras ficaram comigo no caminho de volta, e naquela noite, ao cheirar o incenso patchouli grudado na blusa dela, é o óleo essencial que o Rafael usa nas massagens pós-aula, relaxa tudo, o desconforto cresceu, como uma fisgada que você ignora, mas que lateja. Massagens? Ele toca em você? Perguntei casualmente, e ela riu, só os ombros, amor. Profissional total. Não seja bobo. Eu forcei um sorriso, mas a imagem se plantou, mãos dele ajustando, guiando, e o meu toque, outrora suficiente, agora parecendo distante. João, prático como sempre, me arrastou para um churrasco em sua casa, o quintal cheio de fumaça de picanha na brasa e latas de cerveja Brahma geladas condensando no ar quente. Sentados em cadeiras de plástico, entre garfadas de farofa temperada e linguiça suculenta,
Ele me cutucou com um garfo. E aí, Fermim, o yoga da sua mulher tá te deixando viúva em dobro? Você tá com cara de quem perdeu um jogo por WO. Brincamos, eu contando as anedotas dela sobre equilíbrio cósmico, mas no fundo, confessei, ela tá feliz, irmão. Mas às vezes sinto que tô de fora da pose. Ele mastigou pensativo, depois rebateu, conversa com ela, homem. Não deixa virar um mal-entendido que dói mais que torção no joelho. Amor é time, não plateia. Seus conselhos ecoaram na volta para casa, e decidi observar mais de perto. Uma noite, após uma aula extra, ela pediu, me busca mais tarde? Vamos estender com um chá no estúdio. Esperei no carro, o motor ronronando baixo, e a vi sair, rindo alto com Rafael, os colchonetes batendo ritmados, ele tocando levemente o braço dela em um gesto que parecia casual, mas carregado de cumplicidade. Meu estômago revirou, como se eu tivesse engolido algo azedo. Ele estava ajudando uma aluna nova com a postura, explicou ela ao entrar, o riso ainda ecoando. Ah, é? Que bom, respondi, acelerando, mas o silêncio que seguiu era pontuado por batidas irregulares do meu coração. Por que ri assim com ele, e comigo, só sorrisos educados? Naquela semana, durante a procissão da festa de Corpus Christi na igreja local, fomos com Maria e João, velas tremulando nas mãos, o ar pesado de incenso e preces por famílias unidas. Honorina caminhava ao meu lado, mais distante, o celular vibrando insistentemente no bolso da saia florida. Mensagens do estúdio, murmurou ela, parando para responder, os dedos voando na tela. João me deu um olhar cúmplice. Ei, foque na reza, não no zap. Rimos baixo, mas eu quis acreditar que era só isso, dicas inofensivas de respiração. No entanto, o yoga, que devia unir corpo e mente, começava a separar a dela da nossa história compartilhada. Eu a observava rezar, os lábios movendo-se em silêncio, e pensava, o que você busca de verdade nessas aulas? Paz ou escape? A dúvida se alongava, sutil como uma pose de criança, mas insistente, prometendo torcer mais se eu não interviesse. As sombras se alongam, o inverno urbano chegou com chuvas finas e insistentes, que embaçavam as janelas do nosso apartamento e transformavam as ruas em espelhos escorregadios, refletindo minhas inquietações de volta para mim. Honorina intensificou as aulas, incorporando workshops de meditação guiada no estúdio, onde Rafael explorava técnicas de pranayama adaptadas ao estresse da vida moderna, respirações que prometiam dissolver ansiedades como névoa ao sol. É como limpar a alma, Fermim, contava ela ao voltar, os olhos vidrados de uma serenidade que eu invejava. Eu a incentivava, preparando abacaxis fatiados com canela para os lanches pós-aula, sentando ao lado dela enquanto ela descrevia. Hoje focamos no fluxo da energia vital. O Rafael nos levou a visualizar bloqueios emocionais, e eu soltei tanta coisa. Seus relatos eram poéticos, cheios de metáforas que eu tentava absorver, mas as noites sozinha multiplicavam-se. Preciso de tempo para processar, amor. Senta aqui comigo? Pedi a ela, enrolada em um chale leve, na varanda onde o vento carregava o sal do mar. Eu me juntava, mão na dela, mas ela se perdia em pensamentos distantes, o celular ao lado piscando notificações mudas. É o grupo, de novo? Perguntava eu, e ela sentia, sim, Rafael compartilha áudios de meditação noturna. Meu trabalho me prendia até tarde, revisões de projetos que exigiam foco absoluto, e eu voltava exausto, só para encontrá-la já adormecida, o aparelho no silencioso como um guardião de segredos. Boa noite, amor, sussurrava eu, beijando sua testa, mas o vazio da cama crescia, um espaço que o yoga preenchia cada vez mais. João me pegou desprevenido em uma caminhada pelo parque, o gramado úmido cedendo sob nossos passos, o ar fresco cortando como uma lâmina honesta. Fermim, você tá magro, cara. Olhos fundos. É o trampo ou a Honorina? Fala aí, que eu sou bom ouvinte entre uma corrida e outra. Paramos perto de um lago, patos nadando preguiçosos, e eu desabei, as ausências, irmão. Ela volta tarde, ri pro telefone como se fosse o mundo todo ali dentro. E esse Rafael, ela fala dele com um brilho que não vejo mais pra mim. Ele chutou uma pedrinha na água,
criando ondas concêntricas. Homem, isso cheira a desequilíbrio. Conversa logo, sem rodeio. Não deixa fermentar como cachaça mal destilada, vai azedar tudo. Lembra, amor é jogo de dois, não de um esperando no banco. Suas palavras eram um chute na canela, dolorido mas necessário, e eu hesitei, o medo de romper o frágil equilíbrio me paralisando como uma pose mal executada. Maria, com sua intuição afiada, me mandou uma mensagem após um ensaio de samba, o som distante de tambores ecoando em sua voz digitada. Convida ela para um passeio só de vocês, Fermim. Um açaí na praia, conversa de alma. Reconectem antes que o fio se afrouxe. Fiz como sugerido, levei Honorina para um quiosque à beira-mar, bolos de açaí com granola crocante e frutas maduras, o sol poente pintando o céu de laranja. Me conta o que tá no teu coração, não nas posturas, pedi, entrelaçando os dedos nos dela. Ela sorriu, mas o olhar vagava para as ondas. O Rafael diz que yoga abre caminhos bloqueados. E eu sinto que tô descobrindo partes de mim que esqueci. Mas você, amor, você é minha base. Seus palavras aqueceram, mas o mais pairava, e eu forcei, quero ser parte desse caminho. Me ensina uma respiração. Ela demonstrou, mãos no meu peito, e por um momento, foi como antes, conexão pura. Mas o celular vibrou, e ela checou, é ele, dica rápida. O instante se quebrou, e eu engoli a pontada. Os sinais se acumularam em uma cesta chuvosa, o céu chorando o que eu ainda não verbalizava. Esperei por ela após o trabalho, o ponteiro do relógio ticando impaciente, mas o telefone dela caía na caixa postal. Liguei para o estúdio, a aula terminou há 1 hora. O pânico subiu como Billy, dirigi até lá através do trânsito enlameado, o limpador de para-brisa ritmando minha ansiedade crescente. E lá estava, saindo de um café próximo, Honorina e Rafael, partilhando um pastel de camarão quente, risadas fluindo como se fossem velhos confidentes. Ela me viu, corou levemente, amor. Atraso no trânsito, juro. Rafael estava passando e nos topamos. Ele acenou, simpático, oi, Fermim. Sua esposa é inspiração pura nas aulas. Mas seus olhos demoraram nela um segundo a mais, e o ar ficou espesso. No carro de volta, o silêncio era um abismo, quebrado só pelo rádio murmurando uma balada antiga. Você tá quieto. Ciúmes, provocou ela, tocando meu joelho. Não, só preocupação. Com a gente. Ela apertou, somos sólidos, Fermim. Confia. Naquela noite, na cozinha, enquanto ela cortava cebolas para um virado simples que eu insistir em cozinhar juntos, um ritual nosso de reconexão, perguntei, o que vocês conversam tanto depois das aulas? Parece que ele te entende melhor que eu. Ela parou, faca no ar, é yoga, amor. Energia fluindo. O Rafael tem esse dom de ver além do físico. Meu coração torceu, não de ciúme cego, mas de um pressentimento que se estendia como uma postura desafiadora. E se esse além estiver invadindo o nosso? Ela riu, beijando minha nuca. Bobagem. Você é meu tudo. Mas o riso soou forçado, e eu soube. As sombras se alongavam, prometendo eclipse se eu não acendesse a luz. A descoberta se enrola ao calor do verão incipiente voltava, tornando o ar pegajoso como minhas suspeitas, e o pulsar da cidade ecoava o caos interno que eu tentava conter. Honorina ajustou os horários das aulas para o fim da tarde, alegando que a luz dourada do pôr do sol inspirava mais profundamente. É mágico, Fermim, o corpo se abre como uma flor ao entardecer. Eu a deixava na porta do estúdio, um beijo rápido e um se cuida, amor, antes de rumar para o escritório, onde os blueprints se amontoavam como peças de um quebra-cabeça que eu não conseguia montar. Mas uma noite, após um atraso na obra que me deixou com os nervos à flor da pele, decidi surpreendê-la, estacionei o carro em uma rua lateral, sob a sombra de uma árvore frondosa, e esperei, o coração martelando como um tambor de escola de samba em desfile. O tempo se arrastava, minutos virando eternidade, e eu me perguntei, o que ela faz ali dentro que demora tanto? Finalmente, ela emergiu, 30 minutos além do previsto, não sozinha.
Rafael a acompanhava até o táxi na calçada movimentada, a mão dele roçando a curva das costas dela em um gesto que fingia correção postural, mas carregava uma intimidade que me gelou o sangue. Eles riam de algo particular, um segredo compartilhado que excluiu o mundo, e ela inclinou a cabeça, tocando o braço dele com familiaridade. Você sempre sabe como me fazer rir nos dias ruins, Rafael. Obrigada por isso. Ele sorriu, olhos fixos nos dela. É o que amigos de alma fazem, Honorina. Cuida-se. O termo amigos de alma ecoou como um tapa, e eu me encolhi na sombra, imóvel, como se o yoga tivesse me ensinado a observar sem interferir. No caminho para casa, ela subiu animada. A aula foi incrível. Aprendemos uma variação de Danard Dog que solta as emoções presas. Eu forcei entusiasmo. Conta mais, mas revivi a cena no retrovisor, questionando cada detalhe que ela omitia. Ele te tocou hoje? Para ajustar, perguntei de repente, e ela piscou. Claro, é parte da aula. Por quê? Nada, só curiosidade. Mas a curiosidade era veneno, corroendo a confiança que construíramos. No dia seguinte, contei a João em um barzinho simples, pedindo guaranás gelados que refrescavam a garganta seca. Eu vi, irmão. A mão na costas, o riso. Não foi nada explícito, mas dói como se fosse. Ele se inclinou, sério pela primeira vez. Fermim, isso é sinal. Confronta ela, sem acusação, conversa de coração aberto. Não deixa isso virar um nó que você não desata sozinho. Lembra, você é o marido, não o detetive. Seus olhos transmitiam a lealdade de anos de amizade, e eu assenti, mas o orgulho me travava. Maria, ao saber por mensagem, ligou imediatamente. Fermim, marque uma terapia de casal. Não esperem a rachadura virar abismo. Eu vi casamentos se salvando assim, e outros se perdendo por silêncio. Recusei, teimoso. Vamos resolver em casa. Somos fortes. Em vez disso, comecei a checar o celular dela nas noites em que dormia cedo, o brilho da tela iluminando meu rosto culpado. Nada gritante no início, emojis de flores, obrigada pela dica de ontem de Rafael. Mas um áudio curto me parou o ar. Sua energia hoje foi mágica, Honorina. Vamos aprofundar isso na próxima? Sinto uma conexão que flui natural. A voz dele, suave como seda, suave como uma carícia proibida, fez meu punho se fechar até doer. Conexão? Que diabos de conexão? Murmurei, deletando o histórico por impulso, como se pudesse apagar o que ouvi. Naquela semana, durante a missa na catedral, ajoelhados no banco de madeira envernizada, o incenso da igreja se misturava ao cheiro que ela trazia das aulas. Agora, ele me nauseava, evocando traições invisíveis. Honorina apertou minha mão durante a homilia sobre fidelidade, pela nossa união, Fermim. Que Deus nos guarde. Mas seus olhos vagavam, distraídos, como se meditassem um mantra particular, longe das preces coletivas. O que você reza de verdade? Sussurrei ao sairmos, e ela sorriu vaga, pela paz interior. O Rafael ensina a soltar o que pesa. Talvez a gente precise disso também. Suas palavras me atingiram como uma flecha. Soltar o quê? Nós? Voltei para casa de transporte público, o balanço do ônibus ritmando minha resolução, esperar o momento certo para confrontar, sem explosões. O alongamento moral se tornava uma dor crônica, esticando minha paciência até o fio da tesoura. Eu me via no reflexo da janela, um homem dividido entre o amor que ainda sentia e a dúvida que crescia como erva daninha. E se eu soltasse tudo de uma vez, como uma liberação final na savazana, libertando-nos ou destruindo o que restava? A confrontação se torce. O equinócio chegou como um divisor de águas, trazendo ventos que bagunçavam os cabelos e as certezas, e nosso casamento pendia no equilíbrio precário de uma prancha instável. Honorina pediu folga no trabalho para um retiro de yoga de fim de semana, uma imersão prometida como catarse total. Vai ser transformador, Fermim. 2 dias de silêncio interior, para realinhar tudo. Eu concordei, relutante, dirigindo-a sob a garoa fina que molhava o para-brisa como lágrimas não choradas. Me liga toda noite, tá? Sinto sua falta mesmo estando perto. Ela assentiu, beijando minha bochecha úmida,
você é meu porto seguro. Volto renovada, para a gente. Mas o retiro se estendeu uma noite a mais, o telefone tocando tarde, estamos em meditação grupal estendida, amor. Rafael acha que precisamos de mais tempo para soltar. Soltar o quê? Pensei, o ciúme se misturando à preocupação. Ela retornou no domingo à tarde, olhos faiscantes como estrelas recém-nascidas, um brilho que eu não causava mais, e um bracelete de contas rudimentares no pulso. Rafael deu como símbolo de equilíbrio. Cada conta é uma intenção positiva. Toquei o adorno, sentindo sua aspereza. Dele? Pessoalmente? Isso é íntimo. Ela corou, mas defendeu. É gesto de professor, nada mais. Não dramatiza. Mas o drama já fervia em mim, um caldeirão prestes a transbordar. Não aguentei mais. Na cozinha, enquanto fritava ovos para um brunch tardio, pão francês crocante da padaria da esquina, queijo derretendo como nossas defesas, explodi. Honorina, o que está acontecendo de verdade com o Rafael? Esses retiros extras, os braceletes, as risadas que você guarda pro celular. Eu sinto você escorrendo pelos meus dedos. Ela largou a espátula, olhos arregalados, voz trêmula de defesa. É só yoga, Fermin. Você tá paranoico, inventando fantasmas onde tem só paz. Ele me ajuda a me encontrar, entende? Depois de anos nessa rotina que nos sufoca, eu preciso disso. As palavras cortaram fundo, como uma torção mal feita, rotina que nos sufoca. E eu? Sou o vilão da história agora. Discutimos em sussurros furiosos, para não acordar os vizinhos, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Você é estável, amor, mas estabilidade vira prisão. Com ele, eu sinto fluxo, vida pulsando. Não é traição, é renascimento. Meu peito apertou, como em uma pranayama invertida, o ar rarefeito. E nosso renascimento? Onde eu entro nisso? Saí porta fora, caminhando pela praia sob a chuva, pés afundando na areia úmida, ondas lambendo como acusações. Liguei para Maria, voz embargada, ela disse que eu sufoco ela. Maria, compassiva, respira fundo, Fermin. Fala com o coração aberto, não com o ego ferido. Amor se reconstrói em diálogos, não em silêncios. Mas o coração aberto sangrava profusamente. Na semana seguinte, consumido pela dúvida, instalei um app de rastreio no celular dela, disfarçado como atualização de trânsito. A culpa me roía como ácido, mas a incerteza era pior, um vazio que devorava. Os pontos piscavam traiçoeiros, universidade para estúdio, depois para um café à beira da lagoa, onde ela e Rafael se encontravam para debater filosofia e yoga. Uma tarde, após o expediente, peguei o ônibus até lá, sentei em um banco discreto na ciclovia, e os vi, ela inclinada sobre a mesa, rindo de uma anedota dele, a mão dele repousando no joelho dela em um gesto que selava intimidade. Por quê? Sussurrei para o vento, o coração partindo em silêncio. Voltei para casa sozinho, o sol se pondo em tons de sangue, e no chuveiro, as lágrimas se misturaram à água quente. Eu a amo tanto. Por que não basta? João me resgatou para um jogo de futebol, o estádio vibrando com gritos da torcida, cachorros quentes nas mãos, luta, Fermin. Como no campo, não desiste no primeiro tackle. Gritamos juntos, o suor lavando a alma por um tempo, mas à noite, confrontando Honorina novamente, com uma garrafa de vinho tinto da Serra aberta na mesa como oferta de paz, ela cedeu parcialmente. Ok, a flerte. Admiração, juro pela Nossa Senhora. Ele me vê como mulher, não só esposa. O semi-confissão torceu não mais fundo, deixando-me sem ar, e eu? Não te vejo assim. Ela chorou, abraçando. Vê, amor. Mas a rotina apaga o fogo. Me perdoa. Abracei de volta, mas o abraço era frágil, e o yoga esticara não só o corpo dela, mas os fios da nossa união até o limite elástico. Quanto mais eu puxava para perto, mais ela se afastava, dançando em um ritmo que eu não conhecia. A culminação se enrola. O mês das preparações festivas acelerou o pulso da vida, com ensaios de ritmos que ecoavam nas ruas como chamadas para o caos controlado, e nosso casamento dançava no fio da navalha, cada passo um risco de queda.
Honorina mentia menos abertamente, mas as ausências se alongavam em noites inteiras. É uma sessão noturna de Kundalini, amor. Energia serpentina subindo, não me espera acordado. Ela saía de táxi, vestida em leggings novas que abraçavam suas curvas com uma confiança recém-adquirida, beijando-me distraída, te amo, Fermin. Durma bem. Eu rastreava os caminhos, estúdio, depois o apartamento dele, um ninho de segredos onde o yoga se misturava ao proibido. As provas se acumulavam como indícios em um tribunal interno, fotos deletadas às pressas no celular dela, poses íntimas disfarçadas de prática avançada, mensagens que queimavam. Sua flexibilidade me inspira, H. Vamos aprofundar essa conexão amanhã? Sinto você em cada respiração. Li e reli, o quarto girando. Conexão? Isso é o que chamamos de traição agora. A raiva borbulhava, mas eu a engolia, planejando em silêncio. Maria me confrontou em um chá da tarde, bolinhos de chuva quentes e doces como conselhos não pedidos. Fermin, isso tá te consumindo. Termina antes que vire cinzas, conversa final, ou separa. Você merece paz, não essa dança de sombras. Seus olhos, cheios de empatia materna, me fizeram vacilar. E se eu perder ela de vez? Melhor perder o ilusão que o homem que você é. João, mais direto, invadiu minha casa com uma bola de futebol e cervejas geladas. Planeja a jogada, irmão. Não fica no gol esperando o chute, contra-ataca com dignidade. Me diz o que precisa, tô dentro. Sua lealdade era a âncora, e eu confidenciei o plano, não um fim violento, mas uma revelação que doesse como o toque preciso em um asana, expondo as mentiras à luz. Descobri que Rafael daria uma aula aberta durante o carnaval, um evento público na praia, tapetes espalhados na areia, ao som de batucada leve, cheiro de cocô fresco no ar, câmeras da prefeitura capturando tudo. Perfeito, pensei. Lá, o mundo será juiz. Na véspera da folia, após uma briga que rachou o ar, ela gritando: "Você nunca me alonga a alma, Fermin." Com ele, eu vou, e eu respondendo: "E eu? Sou o chão que te segura ou o peso que te afunda?" Saí para o transporte público, o vagão lotado refletindo minha solidão. Planejei cada detalhe, comprei um gravador discreto em uma loja de eletrônicos, simples mas eficaz. Na manhã seguinte, durante a aula particular que ela marcou com ele, instalei uma câmera minúscula no colchonete que eu mesmo dera de presente, um modelo acessível, com microfone embutido, entregue anonimamente. As gravações chegaram à noite, um arquivo que eu abri com mãos trêmulas, sussurros entrelaçados, toques que cruzavam toda a linha moral, ela gemendo mais fundo: "Rafael, isso me liberta de tudo." O mundo torceu, o som ecoando como facadas, e eu chorei, não de fraqueza, mas de luto pelo que fora. Eles destruíram nós, pensei, mas a dor se transmutou em resolução. Liguei para João: "Preciso de você no dia da aula aberta. Vamos expor isso, não com raiva, mas com verdade. Pro mundo ver quem eles são de verdade." Ele pausou, depois: "Tô dentro, irmão. Mas lembra, vingança cura, mas não define. Seja o homem que ela perdeu." O carnaval se aproximava, desfiles na avenida pulsando na TV como profecias, e eu sentia o clímax se enroscando como uma cobra pronta para atacar, explosivo, inevitável. Honorina, alheia ao furacão interno, dançava na cozinha ao som de ritmos modernos no Spotify, quadris rebolando com uma liberdade que me doía admirar. "Vem dançar comigo, amor? Esquece as brigas." Eu me juntei, mãos na cintura dela, mas o toque era estranho, como dançar com um fantasma. Seus olhos traíam a culpa, piscando fugidios. "Tudo bem mesmo?" "Tudo, sim", menti, sorrindo por fora enquanto por dentro planejava o golpe. O alongamento chegará ao ápice, tensão acumulada em cada fibra. Agora, era hora de soltar, de um jeito que reverberasse pelas areias e corações, libertando-me das amarras. A resolução e a retribuição. O dia da aula aberta amanheceu radiante, o carnaval em pleno efervescer, ritmos de cidade maravilhosa ecoando pelas avenidas, blocos serpenteando com fantasias coloridas, vendedores de caipirinhas e abadás transformando as calçadas em um mar de alegria coletiva. A praça na praia fervilhava com cerca de 100 almas,
Turistas de shorts floridos, locais em trajes leves, tapetes azuis estendidos na areia fofa, o ar salgado misturado ao incenso que Rafael acendia como prelúdio sagrado. Honorina estava na primeira fila, imersa na pose do guerreiro, corpo arqueado em graça felina, o sol beijando sua pele bronzeada como um amante complacente. Eu cheguei discreto com João ao lado, abadás simples camuflando a tensão, o gravador no bolso como uma arma de verdade nua, o celular pronto para transmissão ao vivo nas redes, nada de violência física, só exposição crua, uma savazana coletiva para as mentiras. Prontos para isso, murmurou João, mão no meu ombro. Prontos. Por mim e pelo que fomos. Avistei Maria na periferia da multidão, seu celular já filmando em apoio silencioso. Rafael iniciou com voz serena, guiando o grupo. Inspire a luz do sol, expire as toxinas acumuladas. Sintam a conexão com o todo, corpo, mente, espírito. A multidão seguia, respirações sincronizadas como ondas, mas eu me posicionei na borda, o pulso acelerado. Quando ele chamou Honorina para demonstrar uma postura em dupla, mãos entrelaçadas em suposto confiança mútua, corpos alinhados em vulnerabilidade fingida, dei o sinal a João. Ele ativou o alto-falante portátil, disfarçado de trilha sonora ambiente, e as vozes gravadas irromperam como um trovão, mais fundo. Rafael, isso me liberta, me faz sentir viva como nunca. O áudio ecoou claro, íntimo, cortando o ar como uma lâmina afiada. Murmúrios se espalharam como fogo em palha seca. O que, isso é? Olhares se voltando para eles como holofotes impiedosos. Celulares surgiram do nada, filmando o congelamento. Honorina pálida como leite azedo, mãos tremendo ao se desvencilhar, olhos encontrando os meus em pânico puro. Fermim não, por favor, sussurrou ela, voz quebrada. Rafael gaguejou, tentando pausar, isso é um mal-entendido, pessoal, um áudio editado, fora de contexto. Mas o dano pulsava, viralizando instantaneamente, posts com hashtags #traição na yoga e #máscaras do carnaval inundando as redes, o estúdio dele bombardeado por mensagens de alunos chocados e patrocinadores recuando em pavor. O escândalo se desenrolou como uma onda tsunâmica, engolindo reputações. Rafael perdeu o contrato da aula na hora, seu site de agendamentos vazio em minutos, alunos cancelando em massa com comentários ferinos, do guru zen ao vilão exposto, um tombo que ecoaria por meses. Honorina correu para mim através da multidão, lágrimas salgadas misturando-se ao suor, agarrando minha camisa. Por quê, Fermim? Foi só um deslize, uma fraqueza. Eu te amo, juro. Não destrua tudo assim. Seus olhos imploravam, o rosto uma máscara de arrependimento, mas eu, calmo pela primeira vez em eras de tormento, segurei seus ombros gentilmente. Deslizes esticam limites, amor, mas a verdade os corta limpos. Você escolheu fluir com ele, agora, flui sozinha. Eu solto você, como o yoga ensina. Cada um alonga seu caminho, sem mais nós. Ela soluçou, corpo desabando, me perdoa. Eu errei feio. João interveio, abraçando-a com ternura fraterna. Vem, Honorina. Vamos para casa da Maria, respira. Ele precisa de espaço. Ele a levou, gentilmente, enquanto eu me afastava pela areia, o mar calmo contrastando minha resolução recém-forjada, ondas lambendo os pés como absolvição. A multidão dispersava em vispers, mas eu sentia leveza, não vingança cruel, mas justiça poética, um equilíbrio restaurado. Meses se passaram como páginas viradas em um diário de lições duras. Transferi para um projeto em outra cidade, mas voltava para peladas com João, o campo verde curando feridas com suor e risadas autênticas. Honorina escreveu uma carta longa, tinta borrada de lágrimas. Perdão, Fermim. Aprendi na dor que liberdade sem honestidade é prisão. Encontro-me agora, sozinha, e te desejo o mesmo. Ela se mudará para perto da família, reconstruindo inquietude. Não a odiei, ironicamente, o yoga me ensinara a soltar, a expirar a dor como fumaça. A revanche não ferira corpos, só egos inflados e fachadas falsas, deixando cicatrizes que viram sabedoria, sobre confiança frágil, limites invisíveis, e o poder de se erguer inteiro após a quebra.
No pulsar renovado da vida, eu me alongava para frente, flexível e livre das torções do passado, respirando profundo o ar de um novo começo.